Salve, gente. Professor Vitor Polilo na voz, certo? E hoje a gente vem para a nossa segunda aula de fatoração, do nosso mini curso de fatoração. E a aula de hoje vai ser sobre fator comum, certo? Antes da gente começar, a gente tem um mini curso de fatoração, né? Então, se você não viu a aula 1, tá na descrição do vídeo. Por favor, veja a aula 1 antes de ver essa, certo? E, por favor, compartilha, curte, se inscreve no canal, manda um salve. Se você gostar, manda para um amigo. Se não gostar, manda para um inimigo. E é isso, certo? E a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso de faturação, beleza? Como eu falei, a aula de hoje é sobre fator comum, que é o primeiro caso de faturação, né? Que muita gente conhece como colocar em evidência ou algo do tipo. Então, vamos lá para o fator comum. O fator comum, gente, ele funciona desse jeito assim. Nesses dois membros, nesse membro aqui e nesse membro aqui, a gente tem algo em comum, certo? O que tem em comum nesses dois membros? O que tem em comum nesses dois membros é o x, certo? E o que a gente faz com x? A gente coloca em evidência, certo? Coloca em evidência. Deixa eu tirar minha tela aqui da frente, só para vocês verem. Coloca em evidência. Tudo bem? E o que significa colocar em evidência? É colocar para fora do parênteses, certo? Então, eu tenho x aqui, eu coloco ele para fora do parênteses, certo? Então, quando eu faço isso, significa que eu já usei esse x daqui e já usei esse x daqui. O que sobrou no primeiro termo? Sobrou o A. E o que sobrou no segundo termo? Sobrou o B. Essa é a forma fatorada de AX mais BX. Professor, mas você me falou um negócio assim, que fatoração é transformar em multiplicação, certo? Certo. Mas ali a gente ainda tem uma soma. Sim, porém, a operação principal, que a gente chama, é uma multiplicação, né? Então, tá feito. O que você não vai eliminar todas as somas, você não vai eliminar todas as subtrações, nem nada do tipo. Com a fatoração, você vai transformar a operação principal em multiplicação. Tudo bem? Exemplo. Simplifique o máximo possível. Então, beleza. A minha dica é sempre tenta decompor em fator primo antes, porque isso te ajuda. Então, 3xy é a mesma coisa que 3 vezes x vezes y. Mais 27 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes y, né? 27y. Dividido. 6y é 2 vezes 3 vezes y e 3 é 3. Vou fazer aqui do outro lado, tá? Então, o que eu tenho em comum? Eu tenho que fatorar para poder simplificar alguma coisa, né? Então, o que eu tenho em comum? Eu tenho em comum o 3, tenho em comum o y. O que eu faço? Coloco em evidência. Vou trocar de cor aqui. Então, vai ficar 3y que multiplica dentro do parênteses. O que sobrou no primeiro termo? Sobrou o x. Então, é o x. Qual que é o sinal? É mais. O que sobrou no segundo termo? 9. Então, ficou x mais 9, que é 3 vezes 3, né? 9. E embaixo, o que eu tenho em comum? O que eu tenho em comum embaixo é o 3. Então, eu coloco para fora do parênteses. O que sobrou? Sobrou 2y mais 1. Quando não sobra nada, gente, é a mesma coisa que 1, porque é um princípio multiplicativo, certo? Então, é como se você estivesse dividindo 3 por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Dá para simplificar alguma coisa? Dá. Esse 3 vai com esse 3. E o nosso resultado é y vezes x mais 9 dividido por 2y mais 1. Tudo bem? Professor, ainda eu entendi mais ou menos como faz, mas ainda ficou meio osso. Ficou meio, né? Preciso ver mais exemplo. Tá bom, vou fazer mais um. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer mais dois. Nem sabia que tinha mais dois. Pega a visão. Então,
Exemplo 2, fatora as expressões a seguir, é a mesma coisa, certo? X ao cubo é x vezes x vezes x vezes y, mais x vezes y ao cubo, y vezes y vezes y. O que eu tenho em comum nos dois? Eu tenho um x e eu tenho um y. Então, vai ficar x vezes y, vezes... O que sobrou no primeiro? Trocar a cor. O que sobrou no primeiro? X vezes x, ou seja, x ao quadrado. Mais, o que sobrou no segundo? Y vezes y, y ao quadrado. A operação principal é essa aqui, ó, que é uma multiplicação. Tudo bem? Vamos ver a de baixo. X vezes y vezes z, né? X, y, z ao quadrado, mais x vezes z, mais x vezes... Opa! Mais x vezes y vezes y. A única coisa que eu tenho em comum aqui, vou fazer de rosa, é o x, que eu tenho nos três. Lembrando que o fator comum ele tem que estar em todos os termos, certo? Por exemplo, o y ele tem no primeiro e no terceiro, mas ele não tem no segundo. Então, não adianta, tá? Então, vai ficar x fora do parênteses vezes. O que sobrou? Fazer de verde. Sobrou y vezes z ao quadrado mais z mais y ao quadrado. Pronto, a operação principal é essa multiplicação aqui. Tudo bem? Fechou, gente? Tá? Então, esse é o primeiro caso de fatoração, né? O caso do fator comum. A gente ainda vai ver mais alguns. Tem mais 3 casos e mais uma aula de exercício ainda nesse mini curso. Então, peço que você deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, mostra para um amigo esse vídeo e veja o primeiro vídeo se você não viu, que está na descrição. Tá? Isso ajuda muito, o seu like, sua contribuição me ajuda muito. Fechou? Então é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.